Guinness World Records é a principal autoridade internacional responsável por catalogar inúmeros recordes mundiais. As coisas mais bizarras que a gente pode pensar em ver é nesse tal de Guinness. Guinness Book, Guinness não sei daqui. Todo tipo de recorde registrado passa por uma análise profunda para de fato ser considerado um recorde ou até mesmo para comprovar a sua veracidade. Vale lembrar que nessas competições os participantes infelizmente não ganham nada com isso. O pior de tudo é que se uma pessoa porventura esteja disposta a bater algum recorde, a mesma deve ir atrás de patrocínios ou pessoas que podem dar um auxílio financeiro para concretizar suas ideias. Então nesse iceberg veremos exatamente isso, alguns dos recordes mais estranhos que foram registrados até hoje. Então isso aí nada mais, nada menos é do que inflar o ego, né? Porque... ou bater o teu recorde e dividir com as pessoas também, né? Pode ser. De hoje. De antemão, muito obrigado pelos novos 5.000 inscritos com o pedido de inscrição no início do vídeo. E agradeço a tu também, Selbit, por ter dado aquele empurrãozinho para isso acontecer. Então se inscreve aí se você ainda não é inscrito, mas sem mais enrolação, bora lá. Bora lá. Robert Waddell foi o homem mais alto do mundo, atingindo a altura de incríveis 2,72 metros de altura, devido a um tumor na sua glândula pituitária, que é responsável por distribuir algumas quantidades de hormônio de crescimento ao corpo, como os ossos, o rosto e outras partes. Caraca. Chandra é um homem nepalês, que foi declarado pelo Guinness como o homem mais baixo do mundo, e é muito esquisito ver o mesmo próximo ao ser humano com um tamanho normal, já que ele mesmo conta com 54,6 centímetros de altura. Shidhar é um indiano de 82 anos, que mantém o seu recorde de ter as maiores unhas do mundo. Pelos seus relatos, desde os seus 16 anos ele não cortou mais, e a unha mais comprida da mão desse homem chegou a alcançar 197 centímetros, ou seja, muito bizarro, mano. Puta merda, a unha chega a mudar de cor, rapaz. Um indiano que tem um nome muito diferente que eu me recuso a pronunciar tem um dos recordes mais esquisitos, já que entra pro Guinness como o pelo de orelha mais comprido do mundo, chegando a medir 25 centímetros. Benny Harlan, quando utilizava um tupete, entrou pro Guinness por conta de usar o penteado mais alto do mundo. Com seu cabelo mais puxado pro lado afro, chegou a medir com o tupete de 1,32 metros de altura. Putz, grilo. Esse homem que está aparecendo aí para vocês contém a maior quantidade de pelos no mundo. Estima-se que pelo menos existem cerca... Esse aí é parente Tony Ramos. Caraca, velho. Porra. Isso aí tem genética, hein? de 40 pelos por cada centímetro quadrado do seu corpo, quando o ser humano comum, na verdade, cresce em cerca de 10 a no máximo 20 em casos de pessoas mais peludas. Sendo assim, 96% do seu corpo é composto por pelos, e tudo isso sem dúvidas é por conta de um problema hormonal, já que desde criança foram tentados diversos procedimentos para controlar o sistema do seu corpo. Então constantemente era necessário que ele fosse em locais para retirar o excesso de pelo nas orelhas e nos pés. Isso falando quando ele ainda era criança. O casal Júlio César Mora Tapia, de 110 anos, e Valdramina Maclovia, de 104 anos no Equador, foi reconhecido pelo Guinness como o casal mais velho do mundo, com uma união que já dura 79 anos. Nossa. A história do casal começou quando Valdramina, durante suas férias escolares, foi visitar sua irmã, que morava no mesmo prédio que Júlio César. O marido da sua irmã era primo dele, e foi assim que se conheceram, dando início a uma amizade que 7 anos depois virou um casamento. O casal se uniu no dia 7 de fevereiro de 1941, em uma cerimônia que só contou com os padrinhos e amigos mais próximos, já que as famílias de ambos não aprovaram a união. E a união resultou em uma família com 5 filhos, 11 netos, 21 bisnetos e 9 trinetos. Caraca, velho. É tempo, hein? A dupla de paraquedista Vince Raft e Fred Fugen conseguiram bater um recorde ao realizar um salto da famosa Torre Burj Khalifa, localizada em Dubai, nos Emirados Árabes. O arranha-céu conta com 827 metros de altura, sendo uma adrenalina e tanto. Gary Turner pode puxar sua pele de forma totalmente flexível, já que o mesmo sofre de uma doença rara nomeada como Síndrome de Ehlers-Danlos. E a principal característica dessa síndrome é causar alterações genéticas. E tudo isso não para por aí, porque Turner também pode esticar suas articulações. E é um tipo de condição que não tem cura e pode até mesmo ocasionar a morte. Então é o caso extremamente raro do próprio Turner conseguir sobreviver.
Lassus Schaller é um brasileiro de 27 anos que conseguiu estabelecer como recorde como o salto mais alto de um penhasco e, para atingir esse marco, ele saltou de uma cachoeira na Suíça, realizando um salto de 58 metros de altura, alcançando uma velocidade de 123 km durante sua queda. Aquele simples elástico para prender papéis ou algo básico acabou terminando em um recorde do Guinness, já que Steve Milton, de 26 anos, foi o criador da maior bola do mundo já criada apenas por elásticos. Para chegar nesse ponto, foi necessário que Steve embolasse um por um até formar uma bola. Tudo isso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, em 13 de novembro de 2008. E o peso final dessa bola chegou a quase 4 kg. A principal característica de uma navalha é que basicamente é uma mini faca que você consegue levar no bolso, até mesmo como mais utilizada, para fazer a barba. Porém temos algo totalmente inverso disso, já que devido a uma criação meio que inútil, uma loja na Bragança, é possível encontrar uma navalha que mede aproximadamente 4 metros e pesa 122 kg, sendo fabricado em 2003, e basicamente não serve para absolutamente nada. Então, a escultura, Um pai de família nomeado como Ted Hastings, no Canadá, alcançou um novo recorde por conseguir colocar aproximadamente 260 camisetas de uma vez, um recorde um tanto quanto inútil. Se um dia você ficar preso na estrada, recomendo você ter o número de telefone desse homem que mora no Canadá, porque Kevin conseguiu arrastar por 30 metros um caminhão de bombeiros que pesava praticamente 60 mil quilos. Esse feito foi realizado em 15 de setembro de 2008. Talvez em algum dia da sua vida você se encontrou extremamente frustrado com algo que só queria descontar a raiva em algum objeto. Isso aconteceu com Scott Murphy, ou até, talvez mesmo ele só queria fazer algo diferente, e o pior é que ele conseguiu, porque Murphy manteve o seu recorde mundial, por dobrar uma panela em menor tempo possível, porque ele conseguiu dobrar uma panela em 30 segundos. Tudo isso aconteceu em 30 de julho de 2007. A Shrita Furman leva seu título no Guinness como o homem que mais quebrou ovos com a cabeça, conseguindo esmagar uma quantidade enorme de ovos em pouco tempo, mas depois vamos voltar nele para comentar sobre mais um recorde que ele bateu, que é extremamente insano. Esse passou muito aqui no Brasil, mas é completamente bizarro, e a história aqui é a seguinte: Kim Goodman conseguiu tirar os seus olhos de órbita, por aproximadamente 11 milímetros. O registro foi gravado em um programa de televisão em Los Angeles, em 13 de julho de 1998, e depois apareceu uma versão masculina que também era capaz de fazer o mesmo, porém ela que ficou extremamente famosa pela TV e tudo mais, Caraca, bizarro, hein? Bizarro, velho. Mike Howard, na Grã-Bretanha, se manteve em equilíbrio por uma ponte improvisada por uma vareta que separava dois balões a uma altura de 522 metros do solo. Esse feito foi realizado em 1 de setembro de 2004, na Inglaterra. Por incrível que pareça, há um recorde no Guinness para o arroto mais alto do mundo. Pois é, o australiano Neville Sharp, de 51. Mano, até hoje eu pensava que esses recordes aí o cara ganhava algum dinheiro, alguma coisa, mas porra, só ganha fama. O cara é que arrota mais alto do mundo. Anos, conseguiu quebrar o recorde do arroto mais alto do mundo por um homem. A marca não era quebrada há mais de uma década e foi registrado pelo Guinness em Darwin, no território norte da Austrália. O arroto do australiano alcançou 112 decibéis, o que é mais alto que uma fucking motosserra e um pouco maior que uma turbina de avião, e a medição ocorreu em 29 de julho de 2021. Esse é sem dúvida um dos piores desafios feitos, ou mais perigosos no caso, porque quem que em algum momento pensou em ser uma boa ideia quebrar uma tampa de vaso sanitário na cabeça. E o pior é que isso existiu, porque Kevin Shiley se diverte há um bom tempo fazendo isso. Então no dia 1º de setembro de 2007, ele ganhou o prêmio do Guinness depois de quebrar 46 tampas em apenas 1 minuto. Ele já tá com um galo bem bonito na cabeça. Há um bom tempo atrás, era muito popular a gente ver vídeos em que era colocado uma coca em mentos para ver reação. Mas em junho de 2008, inúmeras pessoas se reuniram, chegando a ter mais de 1911 garrafas, tudo com o mesmo propósito, colocar mentos e ver a reação da explosão, só que em grande escala. O suíço Jean-François Vernet tem uma coleção de 8.888 placas de não perturbe de 189 países diferentes. Tudo para deixar bem claro
para que ninguém entre em seu quarto e o perturbe. Ele coleciona essas placas desde 1985, e para ter todas essas coleções foi necessário ele se hospedar em mais de 190 hotéis diferentes. Tudo que envolve a palavra não perturbe, esse homem coleciona. Em 2008 foi celebrado na cidade da Irlanda um evento com cerca de 1.200 pessoas disfarçadas de Smurfs. E por O SMzinho vai estar aí, ó. O SMzinho Por conta disso, bateram um dos recordes mais inusitados do Guinness. O cão Tillman foi o mais famoso em quesito de viralizar na internet, já que era um simples cachorro andando de skate, em uma velocidade bem considerável, levando em conta que é um fucking dog. Infelizmente ele morreu em 2015, mas conseguiu fazer algumas façanhas para levar ele ao Guinness, já que ele conseguiu andar com o skate por 100 metros em menos de 20 segundos no ano de 2009. Em 8 de outubro de 1978, Ken Warby alcançou o recorde de maior velocidade na água, quando seu barco supersônico alcançou a velocidade de 511 km por hora. Ô, louco, hein? Aí já é uns recordes máximos, recorde legalzinho pelo menos, né? Pro cara deixar na história. Já faz um pouquinho de sentido. Em 2012, Felix saltou de mais de 39 metros de altura, a qual se tornou o primeiro ser humano a quebrar a barreira do som, porque ele atingiu uma velocidade de descida de 1.342 km por segundo. E sem dúvidas é um recorde que não é qualquer um que poderia bater, né? Ou conseguir, porque por um mínimo descuido, por menos que seja, poderia significar a sua morte. O francês Michel Lolito entrou pro Guinness por comer absolutamente tudo que é possível em sua frente. Desde bicicletas, televisões, camas e até carrinho de supermercado. Poxa, tá doido. Shine Huttigner, ou mais conhecido como Space Cowboy, é um artista de rua conhecido por inúmeros fenômenos paranormais ou recordes absurdos. Entre as suas façanhas, conseguiu encontrar um dos malabares feitos em um monociclo com 10 motosserras, ou até mesmo o maior número de peso com ganchos de suas pálpebras, com aproximadamente 65 quilos, ou o maior número de espadas engolidas, totalizando 27 espadas. Caralho! Eita, bichinho de gramada, hein? Tá com coisa ruim no couro, só bode. Isabel Poxa. Varley faleceu em 2015, mas deixou ao mundo um dos recordes mais difíceis de serem quebrados, que foi a mulher da terceira idade mais tatuada do mundo com 77 anos. O turco Mehmet Yilmaz, de 28 anos, tem um recorde muito esquisito. Sua principal função é ingerir leite e jorrar pelos olhos com a ajuda de suas glândulas lacrimais. Geralmente ele mostrava esse seu talento em programas de TV, e ele alcançou o recorde por simplesmente conseguir jorrar o leite por uma distância de 279 centímetros, em setembro de 2004. Rolf Buchholz é um alemão de 61 anos que conta com aproximadamente 516 modificações em seu corpo, então por esse motivo que ele carrega o título de o homem com mais piercings ou modificações corporais de todo o mundo, e por isso que foi levado para o Guinness. Vale ressaltar que foi implantado 2 chifres, 37 piercings em torno de suas sobrancelhas, várias cicatrizes feitas de propósito em seu rosto e 158 piercings ao redor de seus lábios. E o pior é que o mesmo possui 278 perfurações em suas genitálias. E Tá doido, meu senhor. não me pergunte como esse homem não sente dor, ou pelo menos como que ele faz para sobreviver. Porra. O dedo mindinho é um dos dedos que possuem a menor força nas mãos, e é praticamente impossível levantar algo com eles, a menos que seja muito leve. No entanto, Maimba Itomba conseguiu fazer esse feito e levantar seu peso em uma barra, usando apenas o dedo mindinho. É forte. Fazer sexo é um ato simples e biológico, mas os mesmo, japoneses foram muito mais longe e eles quebraram o recorde da maior orgia do mundo, no qual contou com a participação de 250 homens e 250 mulheres. E o mais Ai, olha esses recordes, cara. curioso de tudo isso é que foi gravado e está disponível na internet. Negada vai tudo lá ver o que tá rolando. Andar de bicicleta debaixo da água é um esporte incomum, mas mesmo assim contém recordes. E esse recorde ocorreu em Vittorio Innocente, na Itália, em 21 de julho de 2008, na ilha de Santa Margherita. Com isso, foi feito um passeio nas profundezas do mar com uma bicicleta. Basicamente 66 metros de distância separavam o homem da superfície terrestre. E até o dia de hoje ninguém conseguiu superar esse feito. Kenichi Ito
é um japonês que quebrou o recorde de 100 metros rasos correndo de 4, e o mesmo bateu seu recorde de 18,58 segundos, e tudo isso aconteceu em 13 de setembro de 2008. O alemão Helmut Herz era um simples velhinho que gostava de emoções fortes, e isso foi demonstrado em 9 de agosto de 2008, quando aos 83 anos ele se tornou a pessoa a saltar de bungee jump com mais idade do mundo. A mulher que mais teve filhos foi Valentina Basileva, uma russa que deu à luz a 69 crianças. Ô, louco, meu! Puta que pariu, hein? Pô, 69 filhos, hein? Maluca, a mulher gostava de filho, hein? Dos poucos detalhes referentes à sua vida, sabe-se que ela teve 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos, que dá o total de 27 vezes que ela pariu. Maluco. Uma mulher que se relaciona em troca de dinheiro é conhecida como prostituta, e isso é meio que óbvio, né? Mas a prostituta mais velha para ir pro Guinness tinha 85 anos, e se chama Sheila Vogue Cope, e a mesma começou nessa profissão aos 42 anos de idade, após o seu esposo morrer. E atualmente Sheila cobra cerca de 930 por uma hora de brincadeiras. Essa tem experiência. Essa tem experiência na atividade. Como ela mesma classifica o serviço. Apesar do valor do programa, ela garante que faz tudo por prazer e não tem previsão de se aposentar. Eu espero que tenham gostado. Ah, zica demais. Gostei, ó. Top.